Abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 27, vamos projetar também aqui no PowerPoint, Mateus 27, 46 ao 49, não precisa de abrir, mas no 45, nós vemos algo poderoso, é que ao meio-dia, a Bíblia fala que na sexta hora, que é meio-dia, houve densas trevas, e já começou-se então o período, esse momento, até a hora nona, que foi um clamor de Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Na cruz, Jesus, ele falou 7 palavras. Eu não quero falar, essas não é a pregação de hoje. Eu quero deter apenas uma dessas, que é uma palavra de abandono. E esse é o título da minha palavra. Um deles também, do clamor de Jesus, e algo que Jesus disse, uma palavra de perdão. Ele virou para a multidão e falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. E o apóstolo Pedro, na pregação lá de Atos 2, após o batismo do Espírito Santo, quando 3.000 pessoas se converteram, ele também disse a mesma coisa, que eles na ignorância entregaram Jesus. A boa notícia é que Jesus coloca o nosso pecado na ignorância. Colocou o pecado daquelas pessoas. Será mesmo que eles não sabiam o que estava fazendo? Jesus fez muitos milagres. Ele mesmo se apresentou para a mulher samaritana como Messias. Jesus fez milagres, sinais e prodígios. Toda a palavra de Deus testificava que ele era o Messias, mas ninguém o recebeu. Mas Jesus liberou uma palavra de perdão, e assim também há uma palavra de perdão para você. O perdão não tem a ver, sabe, de você, não é gradativo. Você peca e o Senhor vai liberando o perdão à medida que você vai pecando, não é isso. O perdão, ele já foi liberado de uma vez por todas e para sempre. Nós só recebemos ele quando pecamos de uma maneira por acidente. Não é mais o nosso hábito. Uma vez, um certo general, muito tempo atrás, ele tinha o poder de dar uma carta de perdão. E hoje é o indulto, do presidente, que ele pode então liberar alguém da cadeia. E esse general então, nessa cidade muito pequena, que ainda tinha pena de morte por crimes, então ele pegou uma Bíblia, ele vestiu-se de padre, que era a religião predominante, vamos dizer assim, daquela época. E ele então decidiu, acordou pela manhã e disse: eu vou dar o perdão para alguém. E procurou aquele que cometeu o pior crime. Então os seus soldados relataram quem era, e ele pegou essa carta de perdão, colocou na Bíblia, vestiu-se de padre, chegou até aquele criminoso, e ele estava com raiva, indignado. Então esse general pegou a Bíblia, com ela fechada e com a carta de perdão dentro, dizia para ele: olha para cá, eu tenho uma palavra de perdão para você, eu tenho um perdão aqui, para um pouquinho, me escute o que eu tenho para falar para você. E aquele homem então revoltado, cuspia nele, xingava ele, dizia: sai daqui. E revoltado: eu não quero saber da palavra. Então o general insistiu mais uma vez: presta bem atenção, isso aqui é questão de vida ou morte, eu tenho uma palavra de perdão para você aqui, você quer ouvir? Mais uma vez ele então, de uma maneira agressiva, expulsou. O general saiu chateado e ao mesmo tempo intrigado, porque ele queria liberar. Então ele foi embora. E na hora da morte daquele homem que rejeitou o perdão,
Um dos soldados falou para ele: você é novo aqui na cidade, você não sabe, mas que lá não é padre, ele é o general. E ele tinha uma carta de perdão escrita a punho, com a sua assinatura dele. Se você deixasse ele ler e recebesse, você seria livre. Mas você não vai ser condenado pelo pecado que você cometeu. Você, a partir de agora, não será condenado pelos crimes que você cometeu. Você será condenado pelo perdão que você negou. E após a cruz, é assim com toda a humanidade. As pessoas não mais estão sendo, elas não estão na perdição, e já foi decretado sobre elas, até que elas creem, já estão condenadas. Todos já estão condenados. Quem não crê está condenado. Já nasce assim. Mas eles não vão para o inferno por causa do pecado que eles cometeram depois da cruz. Eles vão porque eles negaram o perdão da cruz. Você crê nisso? É por isso que nós devemos pregar que há perdão, que Jesus já levou na cruz todos os nossos pecados e crimes, cravou-os na cruz, todos os nossos erros, pecados, todas as nossas transgressões, e Ele liberou então perdão para todos. Agora, quem crê no perdão é salvo. Aquele general fez isso para saber se ele temia a Deus e queria ver o perdão que tinha na palavra. Mas se ele negou a palavra, ele também não tinha salvação também. Ele não sabia que tinha uma carta. Ele negou a Bíblia, negou o que o padre lhe ia dizer. Mas essa é uma história verídica. Alguns pastores não querem falar que é padre e falam que é pastor, mas era padre. É uma história verídica. Quando nós negamos o que está na palavra, nós negamos todo o poder de Deus. E eu quero dizer, tem perdão para você. Amém? Mas também houve uma palavra de salvação. Ele disse para um dos ladrões: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uma palavra de salvação. No último momento da vida daquele homem, ele clamou: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Ele falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu não pude reinar porque não tinha obras, mas o paraíso, a vida eterna, o Senhor concedeu, mesmo sem ser batizado. Porque o batismo não salva, e só testifica de quem crê. Amém? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beber algum veneno mortífero, por engano, é claro, não fará mal algum. Pisarão em serpentes e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quantos foram batizados nas águas aqui? Levanta sua mão. Esses sinais vão seguir você. Amém? Não vai seguir o pastor da igreja, o diácono, o presbítero, o profeta, o apóstolo, a apostila. Não vai seguir. Não vai seguir títulos. Os sinais vai seguir quem? Os filhos. O que? Creu. Os sinais vão seguir você também. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Não chame o líder para orar. Eu vou até orar, mas antes, ore você primeiro. Aleluia. Você vai expulsar demônios, você vai curar enfermos, você vai falar novas línguas. E se você beber algum orgulho vencido por engano, não vai fazer mal nenhum para você. Tem comida que passa da validade, se torna venenosa, dá uma intoxicação alimentar, não vai te fazer dano, mas não tentará o Senhor teu Deus, é por engano. Amém? Aleluia. Mas uma palavra também de abandono que ele diz: Senhor, por que me desamparastes? Eli, Eli lama sabachthani. Eli significa Deus meu. Por que me desamparastes? E este foi o clamor de Jesus. Nos ensina pelo menos 3 coisas que eu quero compartilhar com você de uma maneira breve, sucinta, em nome de Jesus. Primeiro, que Deus não pode compactuar com o pecado. Uma das coisas mais dolorosas que Jesus sofreu na cruz, eu creio que foi a mais, tá? Isso é uma crença minha, mais do que as chicotadas, as 39 açoites em suas costas, que abriram, rasgaram-se a sua pele.
mais do que cravos que atravessaram a sua mão e os seus pés, uma coroa de espinhos que foi colocada e batida na sua cabeça, espinhos que perfuraram o seu crânio, mais do que essas dores que Ele levou por nós, foi por mim e por você, a maior expressão de amor. Ele carregando um madeiro numa via chamada Dolorosa, fora da cidade, teve que subir com uma cruz em suas costas, subir um monte, o monte do Gólgota, ou da caveira, do crânio especificamente. Ele levou o seu e o meu pecado, levou as nossas enfermidades, levou a nossa miséria. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você ouviu amém? E alguns estudiosos falam duas coisas que nós não cremos. Um deles falam que Jesus estava com muita febre por causa dos açoites, por causa dos cravos perfurados em suas mãos, e ele então estava delirando e falou: Deus meu, por que me abandonastes? Mas Jesus estava muito consciente, até o último momento, quando ele diz está consumado, ele estava muito consciente. Outros dizem que por causa da dor intensa, aquelas palavras foram arrancadas do seu coração, sem ele perceber. Ele falou no momento de dor e de aflição, e liberou isso: Senhor, por que me abandonastes? Na verdade, Deus, Ele não chamou de Pai, Ele chamou de Deus. A primeira vez que Jesus chama o Pai de Deus, foi esse o momento. Sabe por quê? Pode abaixar mais um pouquinho o fundo, por favor? Eu creio que a maior dor de Jesus foi ter ficado separado de Deus. Ele nunca passou por isso. Sempre a glória de Deus estava sobre ele. A presença de Deus era abundante nele, e ele tinha uma conexão que não interrompia. Era um só com o Pai. E todos aqueles que viam Jesus, viam o Pai. Ele tinha convicção em todo o tempo que Deus estava ouvindo as suas orações. Enquanto Jesus viveu nesses 33 anos e meio, e 3 anos e meio de ministério com os apóstolos, sempre as orações de Jesus, ele tinha plena convicção, ele tinha resposta imediata, e Jesus costumava-se passar toda a noite orando, que era o tempo que ele tinha. Às vezes nós não falamos que nós não temos tempo, mas algo mais precioso que nós recebemos foi as 24 horas por dia, que ninguém tem mais e ninguém tem menos. Amém. E alguns falam: não tenho tempo para nada. Jesus também não tinha tempo. Ele pregava e ensinava e curava enfermos às 12 horas do dia, porque era assim que os judeus contavam. Às 7 horas é a hora primeira, e a última hora era ao pôr do sol, 6 horas da tarde. Mas à noite ele orava. Antes de chamar os discípulos, ele orava. Antes de escolher os 12, tudo que Jesus fazia, ele fazia porque ele orou e consultou o Pai. Ele era movido por oração. Era um só, amalgamados, juntos, um só espírito com Deus. Nunca teve nenhuma interrompimento entre ele e Deus. Nada poderia separá-lo, porque ele nunca pecou. Diz a palavra que o pecado nos separa de Deus. O pecado encobre a nossa face diante de Deus. Ele nunca pecou. E por um momento Deus teve que abandoná-lo. Por um momento ele perdeu completa sintonia e intimidade. Por um momento ele recebeu no corpo e na sua alma, seu espírito, tamanha dor, que é o peso do pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que vai estar na terra, antes do reino de Deus, antes da vida eterna. Todos os pecados foram levados. Não foi pecado de um só homem. Não foi um pecado, talvez um pecado aos nossos olhos agressivo, um pecado
horrível, de um estupro de vulnerável, por exemplo. É um pecado terrível. Não foi apenas um, levou todos os pecados de todas as épocas, de todo o tempo. Ele levou sobre ele. E a Bíblia fala que ele não fez pecador, ele se fez pecado por nós, para que em nós fosse feito justiça de Deus. Quantos estão crendo nisso? Mas Jesus, quando estava na cruz, Ele sabia, e Ele viu você aqui sentado. Nesse mesmo dia, Ele viu você. Ele diz: vai valer a pena. Ele viu aqueles que creram nele. Você foi escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo. Fomos elegidos nele. Estou dizendo que eu sou completamente calvinista. Não sou completamente calvinista, mas nós somos escolhidos por Deus. Não fui eu que aceitei Jesus um belo dia. Foi Ele que me aceitou quando eu era ainda pecador, inimigo dele. Eu gosto de dizer que nós éramos como uma grande multidão. Agora visualiza uma grande multidão que está indo por um abismo. Alguns estão muito atrás, outros estão próximo do abismo. O abismo é a morte eterna. É a morte que leva à morte eterna. Todos estamos indo para lá, só que estamos cegos, estamos surdos e mudos. Não tem ninguém que enxergue e pode falar que tem abismo na frente. Não tem ninguém para clamar, porque todos são mudos. Não tem ninguém para ouvir, porque todos são surdos. Não tem ninguém para ver e cutucar e fazer gestos, porque todos são cegos. E quem pode salvar essa multidão? Apenas alguém que vive, que enxerga. Esse alguém é Jesus. Sabe o que Ele fez? Nos chegou um por um, chegou até você e até mim, e nos pegou pela sua mão, abriu nossos olhos, Ele abriu os nossos ouvidos para ouvi-lo, e agora podemos clamá-lo. E Ele nos pegou pela mão, nos fez dar meia volta, que chama conversão. Eu estava indo para a morte eterna, condenado, ninguém podia me salvar. E agora eu estou indo para rumo à eternidade. Aleluia! Foi Ele que foi até você. Essa é a graça de Deus. Ele preparou tudo, Ele preparou todos os momentos para salvar você. Você crê nisso? Amém? E Deus então, Jesus naquele momento se fez pecado, e o pecado o separa de Deus. Olha o que diz Salmos 22. Deus meu, volta um pouquinho. Deus meu, por que me desamparastes? Por que está afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves. Também de noite, mas não acho sossego. Próximo. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Isso aqui foi uma profecia messiânica. Ela se cumpriu em Jesus. Foi para Jesus. Foi para aquele momento. Esse primeiro versículo: Deus meu, por que me desamparastes? Ao mesmo tempo que Jesus estudou os Salmos quando era criança, e ao mesmo tempo essa palavra se cumpriu nele por ser messiânica. Em Abacuque também, vamos ler Abacuque. Olha o que Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que nem pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. O Senhor é tão puro de olhos que não pode olhar para o mal, nem pode contemplar. Olha, não pode contemplar a opressão. Deus teve que virar o rosto para Jesus na cruz, por causa do nosso pecado que o separou dele, de Deus. Naquele momento, Deus ficou separado, não porque ele pecou, é porque ele se fez pecado. Essa foi uma das maiores dores que Jesus recebeu, se não foi a maior. A opressão do pecado, a opressão da miséria, a opressão da maldição, a opressão da escassez, a opressão do pecado.
Irmãos, alguém que é filho de Deus, olha, você vai testificar comigo. Nós não somos mais pecadores. Não vivemos mais nessa prática, mas pecamos ocasionalmente, porque ainda a carne faz presente em nossas vidas. Vai chegar um tempo, quando o nosso corpo for glorificado, não vai existir mais pecado entre nós. Posso ouvir um amém? E olha, interessante sobre isso, porque imagina você ter um pomar. Você tem um pomar no seu sítio. Ninguém quer ter sítio, não? Fala amém aí, se você quer ter um sítio. Amém. Você tem um pomar no seu sítio. E aí você então decide que não quer mais ter laranjas. Você decide que laranja então é feio, é pecado, é errado, você não quer mais tê-la. E aí adianta você ficar, toda vez que nasce uma laranja, você vai lá, arranca uma, e nasce 10, 20, 50, e você fica arrancando laranjas. E aí todo ano você tem que fazer isso. Toda vez você tem que fazer isso, arrancá-las. Aí você se cansa e coloca alguém, paga alguém para arrancar no seu lugar. Mas é um trabalho de secar gelo. Não adianta. Mas certa vez alguém chega para você e fala: por que você não corta esse pé, arranca pela raiz, para nunca mais nascer laranja? E foi isso que a obra da cruz fez conosco. A obra da cruz, ela é perdão, mas também ela é justificação. Imagina um homem que cometeu crimes absurdos, como aquele que eu mencionei. Mas se ele receber o perdão, apesar de ser bom, ele não deixaria de ser um criminoso, assassino. O seu passado continuaria existindo, as pessoas continuariam criticando, o condenando e virando a cara para ele, porque não mudaria quem ele fez e quem ele é. Ele só foi perdoado. Mas por um milagre ele pudesse morrer e nascer de novo, ele nunca teria cometido crime algum, e as pessoas não saberiam. Por isso que a palavra te fala que agora, assim por diante, ninguém devemos conhecer o outro segundo a carne. Se antes conhecemos segundo Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Presta bem atenção. Você não conhece o seu irmão que está ao seu lado pelo passado dele. Não existe mais passado. Você nasceu de novo. Você ouviu amém? Diga amém em nome de Jesus. Você nasceu de novo. Não há mais nenhuma condenação e não há mais pecado. Você se arrependeu hoje dos seus pecados, não há mais que se lembrar de ontem. Não fica remoendo o que aconteceu ontem. Não traga o que aconteceu ontem para hoje. Você como filho pecou e sentiu tristeza, porque o pecado o separou diante de Deus. Mas quando você toma consciência do perdão, o alívio toma conta do seu coração, e você pode voltar a contemplar. Olha, quando eu era novo convertido, eu pecava, eu ficava uns 3 dias chateado, angustiado, triste, chorava e ficava lamentando: Senhor, por que eu fiz isso? Ah, o Senhor virou as costas para mim. Ah, eu não consigo mais orar direito. Ah, Senhor Jesus, estou sem força. Porque quando eu pecava, para mim o perdão demorava a ser creditado na conta. E demorava 3 dias para a paz voltar no meu coração. Ficava 3 dias mal. É porque o pecado nos separa diante de Deus. O pecado nos traz cegueira, traz morte espiritual, traz apatia, traz mornidão. O pecado traz indiferença, insensibilidade. É isso que o pecado faz. Mas uma vez que o perdão, que é maior do que nossos pecados, o sangue é maior do que nossos pecados, e cremos nele, a intimidade, a alegria, o refrigério é restaurado imediatamente. Talvez você está aqui hoje sentindo muito mal e culpado pelaquilo que você fez, pelaquilo que você disse, pelaquilo que você falou, pelaquilo que você cometeu. Olha, é um acidente na sua vida. Fazemos coisas, ainda pecamos como um acidente, mas ninguém pega o seu carro um certo dia e planeja acertá-lo a 120 por hora em um poste. O acidente, ele é ocasional, ele é de fato um acidente. Foi um deslize, mas presta bem atenção. Ele está aqui e ele te recebe com alegria, com perdão. Você crê nisso? Sabe, Jesus nunca vai abandonar você. Nunca virará as costas para você, dependendo do que você faz. Não importa o que aconteceu na sua vida, os braços dele estão estendidos. Corra em direção a ele, para que você o abrace e recebe alívio, descanso, paz, alegria, segurança.
para que você volte a acordar pela manhã com satisfação da sua vida, para que você venha ter prazer no dia a dia, para que você venha voltar a ter intimidade. Ele não abandonou o povo de Israel quando estava no Egito durante 430 anos. Ele ouviu o clamor daquele povo e o salvou. Deus ouviu o clamor do povo que estava exilado durante 70 anos na Babilônia. Deus enviou então salvação. Deus não abandonou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ele estava lá, o quarto homem, Jesus estava e livrou eles do fogo. Jamais Ele vai te abandonar. Ele não abandonou os discípulos quando estavam com medo, com o mar agitado. E na terceira vigília da noite, que a noite era contada como vigília, ao pôr do sol até 1h da manhã, primeira vigília, 1h da manhã até as 3h da manhã, segunda vigília, às 3h da manhã até o nascer do sol, a terceira vigília da noite. Jesus vem andando sobre as águas, e alguns com medo gritaram. Pedro disse: é um fantasma. E Jesus fala: calme-se, sou eu. Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus diz: vem. E Pedro andou sobre as águas. Ele não abandonou os discípulos de madrugada, quando eles estavam com medo e com o mar agitado. Ele não abandonou os discípulos em João capítulo 21, quando Pedro foi pescar, não apanhou nada, eles estavam com fome, e Jesus chega na praia e grita: filhos, tem alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Lançai as redes ao lado direito do barco e achareis. João, o filho, aquele que se sente mais amado, gritou para Pedro: é o Senhor. Pedro logo pulou, cingiu-se que estava despido. Isso mostra que ele retrocedeu, se despir da nova criação que recebemos. Ele voltou então correndo para encontrar com Jesus, e tinha pão, peixe e brasa. Jesus não abandonou, tinha provisão para eles. Por que com você será diferente? Se de Gênesis a Apocalipse Ele não abandonou ninguém de seus filhos, por que Ele vai fazer com você? Ele não vai te abandonar em momento algum. Ele não vai te largar. Ele não chuta você quando você peca. Ele não te abandona. Ele não vira as costas para você, porque Ele virou as costas para Jesus. E agora os olhos dele estão atentos a você, porque não há mais condenação. Olha, não há mais pecado. Ah, mas eu peco. Quando falou de pecado singular, a Bíblia trata pecado singular como a natureza pecaminosa, e pecados como atos cometidos. Por isso que fala que Ele se fez pecado. Ele tomou a minha e a sua natureza. Houve uma troca na cruz. Essa troca ela é poderosa. Sabe, meus irmãos, na cruz Jesus ficou separado de Deus para que hoje você se torne íntimo com Ele. Por isso só Jesus Ele tem a cura para o pecado do homem. Não tem como servir, não tem como nos livrar deles por nós mesmos. Ele é a solução de tudo. Ele é a solução de tudo. Sabe o que Ele fez? Que a natureza que produzia pecados em abundância, e vivíamos e pensávamos tudo que nós fazíamos era o pecado, Ele não ficava removendo o pecado como removia as laranjas. Ele arrancou o pé, com a raiz e tudo, e plantou uma nova natureza. Ele levou, houve uma troca poderosa, porque Ele levou a nossa natureza humana para o céu. E há hoje um homem de carne e osso, da qual Tomé pôde tocá-lo. Não é um espírito, é um homem glorificado que está à destra de Deus. E aí Ele trouxe o carnal, a carne para os céus, mas também trouxe o celestial para dentro de nós. Ele trouxe o Espírito para dentro de você, e esse Espírito é o penhor da nossa salvação. Ou seja, Ele disse: eu vou deixar algo precioso com você, como garantia que eu vou voltar para levar esse algo precioso, o Espírito em nós. O penhor é a garantia, é a certeza. Tem pessoas que vão comprar algo de valor e não tem o dinheiro ali no momento. Antigamente penhorava-se muito um celular, um relógio, deixava o relógio Rolex com o dono do armazém. Fica com o Rolex, que vale muito mais do que a mercadoria. Vale 100 vezes mais do que a mercadoria. Fica com o Rolex que eu vou voltar para te pagar. O cara tinha muita confiança, o dono do armazém. Quem é empresário aqui, empreendedor? Você tinha confiança de alguém deixar um penhor com você muito mais caro do que o seu serviço?
Você tinha confiança. Não tinha? O serviço vale 10 mil, alguém deixou uma Corolla com você, toma aqui, garantia que eu vou voltar para te pagar. Se eu não te voltar, o Corolla é seu. Aí você torce para eu não voltar. Brincadeira. Presta atenção. Jesus deixou o penhor dele. O penhor é o Espírito. A garantia que não nos abandonou aqui na terra. Ele não foi e nos deixou órfãos. Ele deixou algo de precioso dentro de nós. E a prova que ele vai voltar é que ele vai levar nós com o Espírito. Porque aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Você e o Senhor é um só. Mas na cruz ele levou os nossos pecados para que nós fôssemos feitos justiça. E justiça é, Deus olha para você e não vê mais condenação nenhuma. Não há mais pecado. Nós fomos despidos do velho homem e nos revestimos do novo, diz Colossenses. Por que nós cometeremos pecado se nós morremos para o pecado? Nós somos crucificados com Cristo na cruz. Agora essa nova vida que vive, ela vive pela fé. Qual que é essa nova vida? A nova natureza. Cristo vive em mim, Ele vive em você. Cristianismo não é apenas vir para um culto uma vez por semana. Cristianismo não é ir para uma célula uma vez por semana. Cristianismo não é participar de discipulado, de conferências. Cristianismo não é uma oração pela manhã ou uma pela noite. Cristianismo é eu acordar com Jesus, escovar dentes com Jesus, tomar café com Jesus, almoçar com Ele, trabalhar com Ele. Tudo que eu faço é com Ele. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória dEle. Cristianismo é eu com Ele eternamente, de uma maneira íntima, prazerosa, poderosa, e da qual eu oro sem cessar, em todo o tempo. Eu posso ouvi-lo, a sua voz, porque Ele quer falar. Na verdade, Ele está falando conosco. É a condenação que nos impede de ouvi-lo, é a religião que nos impede de ouvi-lo. Quando você for orar, o mais importante do que falar é você ficar em silêncio para falar: Senhor, fala comigo. Ele vai falar com você. E quando Deus fala, coisas acontecem. Quando Deus fala, pessoas são quebrantadas. Quando Deus fala, pessoas são mudadas. A igreja cresce, você prospera, pessoas são curadas. Quando Deus fala, milagres acontecem, porque o mundo veio a existir com a palavra dele, que ele diz: haja luz e houve luz. E a palavra dele é o próprio Cristo em João 1, que diz que ele era o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus era a palavra no Gênesis, quando diz haja luz. Jesus estava saindo da boca de Deus, criando todas as coisas. Sem Jesus o mundo não seria criado. Sem Jesus nada sustentaria. Por isso que Deus teve que abandoná-lo na cruz, para não te abandonar hoje. Ele não compactua com o pecado. Ele não pode olhar para Jesus, porque Jesus se fez pecado por nós, para que em nós fossemos feitos justiça de Deus. Você crê nisso? O pecado quebra essa comunhão. Ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas não existe mais natureza pecaminosa. Sabe? O que existe é a carne, que quando ela é tentada exteriormente, o instinto da carne, Deus deu um instinto para o homem através do corpo, 3 deles para a sobrevivência. O instinto sexual, para ter relação com a sua esposa no casamento, ter filhos. O instinto biológico, comer, beber, ir no banheiro, fazer suas necessidades físicas. O instinto de defesa, para você defender os seus filhos, a sua casa, amém, homens? Mas o pecado transformou no instinto sexual em adultério, fornicação, em lascívia, em prostituições. O pecado transformou os instintos biológicos em glutonarias, bebedices. O pecado transformou o instinto de defesa em guerras, inimizades, agressões, tanto verbais ou tanto físicas. Era um instinto de sobrevivência, para defender-se. E é por isso que às vezes nós estamos muito nervosos, às vezes nós falamos algo que não deveríamos, porque esse instinto nos manifesta. Mas a cruz vem para poder matar isso dentro de nós. E nós decidimos morrer. Nós morremos para o pecado. Mas a boa notícia é que nós recebemos uma nova natureza. E é por isso que você não quer pecar mais. E é por isso que você sente tristeza ao pecar, se é salvo. Quem não é salvo não sente tristeza quando peca, e ele decide, planeja pecar. Posso ouvir um amém? Aleluia. E se você pecar, filhinhos, tem um advogado para te perdoar de todo o pecado, como diz a palavra, como diz João.
Ele te lava completamente. E a comunhão é restaurada instantaneamente. Você está debaixo de uma cachoeira de sangue, de perdão, de perdão, de perdão. Foi decretado 2000 anos atrás e para sempre. Essa é uma grande verdade. Quando a gente se acostuma a viver em comunhão com Deus, a gente nunca mais se sente bem estar longe dele. Jesus viu eu e você e se alegrou. Avança, por favor. Já estou terminando. Nós fomos colocados agora num novo habitat, uma habitação nova. Sabe, quando nós ficamos longe da nossa origem, sofremos. Jesus sofreu porque ele ficou longe da origem, que é Deus, na cruz. Na cruz ele ficou longe de Deus. Tira um peixe fora d'água e vê que logo ele vai morrer. Volta, por favor. Tira uma planta da terra e ela secará. Mas tira o homem da presença de Deus e você verá a pior tragédia que possa acontecer. O pecado foi a pior tragédia que aconteceu. É por isso que aquele que pisou no Santo dos Santos, ele não sabe viver em outro lugar. E nós somos chamados para viver neste lugar de plena intimidade e comunhão, porque foi este o propósito para qual nós fomos criados. Ninguém foi criado para ser salvo. Fomos criados para intimidade. E fomos salvos para retornar à intimidade, para retornarmos a viver uma vida plena. Por que ficamos às vezes longe dele na oração? Por que sofremos? Nós somos teimosos muitas vezes. Sabemos aquilo que traz alegria para nós e muitas vezes não buscamos. Sabemos que a alegria, a palavra, a oração é nosso maior prazer, que pode nos aliviar instantaneamente, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Sempre que nós buscamos a ele, há uma recompensa. Ninguém volta de mãos vazias, gente de Deus. Não estou falando de bens materiais, mas você sai restaurado, alimentado, aliviado quando você chora diante dele. O seu lugar todos os dias é na presença dele. Estou dizendo que você pode viver fora, você vive é na presença manifesta, é na glória, é na intimidade, é na revelação, é na comunhão, em todo o tempo, em todo dia. A pior coisa que um desviado pode sentir, na verdade, o desviado ele sofre muito, sabe por quê? É que ele não consegue mais se alegrar com o mundo, porque ele morreu para o mundo. Ele não consegue mais se alegrar. Se ele é salvo, ele não se alegra mais com o mundo. O mundo não satisfaz mais, porque ele experimentou de uma outra comida. E o lixo não o alimenta, o lixo o mata. O mundo é o lixo, Jesus é o banquete. Um desviado sofre porque o mundo não satisfaz mais, mas também não tem a presença manifesta, a comunhão. Então ele sofre duplamente. Porque o mundano sofre menos, porque nunca experimentou de algo tão bom assim. Então ele não sabe o que é bom e pensa que aquilo lá é comida. Não é, é lixo. Mas o salvo, ele comeu de Jesus e se alimentou do banquete. Mas quando ele fica sem orar e sem buscar Deus a palavra, ele sofre muito. Para que sofrer, sendo que todos os dias tem um banquete, uma mesa posta para nós? Por que insistimos sem orar um dia? Ficamos um dia, 2, 5, 10. Não estou falando para condenar você, jamais. Estou falando porque eu não sei o nível que você viveu, mas eu sei que as águas estão apenas nos tornozelos. Ele não estabeleceu limites para você e ele. Você pode ir a águas mais profundas, assim como eu posso mergulhar em águas mais profundas. Eu sei que tem um oceano profundo para mim. Por que eu vou me contentar com a superfície? Por que eu vou ser um crente raso, medíocre? Por que eu vou ser alguém assim, sabe, vazio, sendo que há águas profundas para mim? Eu fui chamado para viver na intensidade e na profundidade. O raso não me cabe mais, o raso não te cabe mais. Ele te chama para você ter comunhão na palavra, em águas mais profundas. Ele te chama para você na oração, na intimidade, e viver com Deus de uma maneira profunda, da qual você nunca experimentou ainda. Moisés ansiava pela glória de Deus, Davi ansiava pela glória de Deus.
nós também ansiamos pela glória de Deus. Só encontramos na oração, só encontramos na comunhão, só encontramos na congregação, só encontramos na palavra, só encontramos nele, em nós, na revelação que ele mora e habita em mim. Aonde eu vou, eu levo Deus comigo. Onde que eu estou levando Deus? Onde que eu estou frequentando? Deus deve ir manifesto comigo, com palavra de vida eterna, com a presença. E aonde eu chegar, o ambiente deve mudar. Não por causa de mim, é porque Ele me deu poder para isso. É porque Ele está queimando em meu coração. É porque Ele transborda. Eu não vivo mais, Ele vive através de mim. Ele continua o ministério dele através de mim. Ele continua salvando e curando enfermos, ressuscitando os mortos. Ele continuar. Atos dos Apóstolos é o livro que não teve fim, porque é Atos da igreja de Videira e Itaúna. Vamos continuar o que ele fez. Posso ouvir um amém? Quantos estão comigo aqui? Você crê nisso? Milagres vão acontecer através de você. Pessoas serão curadas através de você. Pessoas serão salvas através de você, porque Ele te deu o poder para isso. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, os pecados que se esforçam para viver uma vida correta. Tem muitos que querem ser como um jovem rico, todos os dias se esforçando para não errar. E a vida dele é com um dependente, um alcoólatra anônimo, ou um dependente químico. Cada dia é uma luta para ele, é uma batalha. Ele chega à noite, ele acorda pela manhã e fala: venci ontem, tem que vencer hoje. Venci uma semana, tem que vencer mais uma. Que vida difícil, triste e sofrida que é de um dependente. Porque ele vive preocupado para não cair. Vive com medo de cair, preocupado. Mas quando você é cheio do Espírito, você nem lembra de pecado. Você não tem nenhuma inclinação para ele. Você nem tentação você tem, porque você não é atraído mais. Você está numa outra dimensão. Você está sendo guiado pela lei do Espírito da vida, que é superior à lei do pecado e da morte. Você está tão cheio do Espírito que nada vai atrair você. As coisas do mundo não te atraem. Você é atraído somente para a presença dele. O jovem rico era alguém que se esforçava para ser achado justo. E ele falava assim: eu estou obedecendo, eu estou olhando, estou observando os seus mandamentos. Mas tem um outro pecado da Maria Madalena, que era uma prostituta. E se nós olharmos os dois, nós julgaremos de uma maneira natural, dizendo que o pecado, que jovem rico era salvo, Maria Madalena para o inferno. Muitas vezes nós dizeríamos que o pecado da Maria Madalena é maior do que o jovem rico. Pode até ser na consequência, mas para Deus tudo é pecado. E a nossa vida agora não é ficar se esforçando para sobreviver. Deus não coloca uma lista. Presta bem atenção, tem irmãos que Ele quer vencer com listas. E aí Ele coloca lá a inveja. Ele coloca lá em segundo ponto a ira. Ele coloca a avareza. Ele coloca a idolatria. Ele coloca, sabe, as listas que ele quer vencer. Ele quer vencer uma por uma. É o homem tentando arrancar as laranjas. Arranca uma, nasce outra. Arranca uma, nasce outra. Ele nunca fica em paz, porque ele quer remover pecados na sua força. Mas quando nós entendemos que nós morremos para nós mesmos, estamos mortos para o pecado, como poderemos pecar? Decididamente. Como que eu vou programar para isso? Não faremos isso mais, porque recebemos uma nova vida. Amém? Aleluia. Pode passar, por favor. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi abandonado para que nós fôssemos abençoados. E por último, quero terminar com você aqui. Ele sofreu o nosso castigo para que nós tenhamos paz. Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos. Ele recebeu no seu corpo toda enfermidade para que nós recebêssemos cura. Uma palavra que os católicos usam, uma palavra teológica que os católicos usam muito, é vicário. O sacrifício vicário, que significa substituto. Ele substituiu tudo na cruz. Por isso que você hoje pode ser curado e vai ser. Você pode ser liberto e vai ser. Você pode ter alegria e vai ter. Porque Ele recebeu tudo ao contrário na cruz.
Ele recebeu tristeza, Ele recebeu opressão, Ele recebeu miséria, Ele recebeu abandono, para que você nunca mais fosse abandonado. Você precisa de paz. A paz está dentro de você. A paz não é um estado emocional, a paz é uma pessoa, Jesus Cristo. Você precisa de cura, a cura é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Você precisa de provisão, Ele é a sua provisão, Ele é o Jeová Jireh, Rafá, Tzkenu, Nissi. Você precisa de libertação, Ele é a sua libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele cântico, né? Se o Filho vos libertar, você será livre. Amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Você não está mais sozinho. Tem alguns irmãos que têm se sentido sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Ele vai levar sobre ele agora toda a dor, ansiedade, pressão, tristeza e angústia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Enquanto isso, os irmãos da ceia, pode posicionar aqui. Quero orar com você. Coloque um cântico, por favor. E vamos adorar Ele nesta noite, antes de ceiarmos, em nome de Jesus. Adore a Ele com todo o seu coração. Se renda a Ele e fala para Ele o que você precisa receber hoje. É alívio, é perdão e alegria. Já tem tudo para você agora. Está disponível.